Nós voltamos a falar sobre as consequências aí, né, do aumento do número de casos e de mortes da Covid-19 aqui no estado e também na capital. 398 vítimas da doença foram enterradas desde o início do ano no cemitério Jardim da Saudade, no Parque Buritis, em Goiânia. Já no Vale da Paz, no mesmo período, o total é de 392 sepultamentos. Somados, os 790 registros representam 57% do total de sepultamentos nas duas unidades, que registram juntas 1.369 enterros em 2021. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social de Goiânia, antiga SEMAS. E sobre este assunto, vamos conversar a partir de agora com o titular da pasta, José Antônio da Silva Neto. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo à Sagres. Olá, bom dia. Bom dia, Nívia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. É um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes da Sagres. Bom dia. Nós que agradecemos sua disponibilidade em nos atender. Secretário, quais medidas estão sendo tomadas aí para que os cemitérios consigam atender essa sobrecarga de sepultamentos? Nívia, primeiro eu quero dizer que nós temos números atualizados dos que foram informados agora. E até o presente momento já houveram 1.419 sepultamentos nos nossos cemitérios públicos municipais. São eles o Jardim da Saudade, o Vale da Paz, Cemitério Santana e o Cemitério Parque. Para que os nossos ouvintes tenham a dimensão, né, do tamanho do aumento do número de óbitos, nesse mesmo período, nesse mesmo mês de 2020, tinham sido 354 e de 2019, 335. Portanto, confirma um aumento considerável no número de óbitos na nossa capital, em Goiânia. A nossa Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, por determinação do prefeito Rogério Cruz, tem seguido as determinações da Anvisa, através da nota técnica 4 de 2020. Que recomenda a utilização de urna lacrada, ausência de velório e sepultamento imediato para casos de Covid, além do intervalo de meia em meia hora, para que inclusive possa garantir a utilização dos EPIs aos nossos agentes, colaboradores, os auxiliares de obras públicas, conhecido como coveiros, e também para a proteção de possivelmente cidadãos populares que estejam por aí, sempre utilizando macacão de proteção, máscaras e luvas. Secretário, dessas 1.419 mortes, ou desses 1.419 sepultamentos, todos eles aconteceram só no mês de março? Até o presente momento, sim. Bom, e esses 1.419, quantos deles foram por Covid? O senhor tem essa informação? Não totalmente, porque aguarda-se o prazo para a confirmação definitivamente dos casos. Mas tão logo seja comunicado, nós poderemos informá-los. A Secretaria decidiu redirecionar para um único cemitério os casos de Covid. Isso é possível? Tem como fazer isso, já que o senhor acabou de dizer que tem um prazo para confirmar a causa? Não necessariamente, Cileide. É justamente pela capacidade dos nossos cemitérios. Por exemplo, o nosso cemitério o menor cemitério que nós temos municipal é o Jardim da Saudade, que inclusive ele é conhecido na nomenclatura pela rotatividade, é a nomenclatura técnica, ou seja, ele tem, pela legislação, ele permite que após 5 anos do sepultamento, você pode fazer a rotatividade para novos sepultamentos. No caso, havendo um aumento considerável do número de sepultamentos, não está sendo respeitada, de certa forma, essa rotatividade no prazo de 5 anos. E, por isso, o remanejamento para demais cemitérios, que nós contamos com a capacidade, como, por exemplo, o Vale da Paz, que nós temos um espaço maior para poder receber esses sepultamentos.
Então esse direcionamento ele se dá pela capacidade, pelo tamanho de absorção de sepultamentos. Bom, lá no Vale da Paz, vocês estão usando agora escavadeira para abrir as covas. Isso foi uma questão de necessidade, porque por conta desses números que o senhor acabou de nos apresentar? Na verdade, é para otimizar o trabalho dos nossos colaboradores, né? Utilizando-se de máquinas, a gente consegue agilizar, uma vez que nós temos tido sepultamento de 30 em 30 minutos, para que, inclusive, a gente possa dessobrecarregar os nossos colaboradores que trabalham na manutenção, principalmente manual. E aí, secretário, vocês tiveram que fazer reforço de equipe, né, em função dessa diferença aí de sepultamento? Na verdade, as nossas equipes, sim, estão reforçadas e estão trabalhando, inclusive, em caráter de revezamento para que não haja sobrecarga de trabalho. Porque eu estou vendo aqui, secretário, se foram 1.419 sepultamentos nesses 25 dias, nós temos aqui mais de 56 sepultamentos por dia, né, nos 4 cemitérios, o que quase um por hora, né, nesses cemitérios. Obviamente, uns vão ficar mais sobrecarregados que os outros, porque o Santana ele está recebendo ou não? Ele já tá lotado? No caso do Santana, é necessário que as famílias já tenham os seus jazigos, né? Então, esses 56 sepultamentos são em 3 cemitérios da cidade. Sim. Bom, e aí, com esse número, secretário, a gente vê que recentemente os trabalhadores reclamaram, inclusive, da dificuldade de EPIs. Está normalizado? O que eles têm direito a ter? Como é que são realizadas essas trocas de EPIs? Cileide, durante a gestão do prefeito Rogério Cruz, até este momento não houve a falta de EPIs a nenhum dos nossos colaboradores. Inclusive, após provocado sobre essa informação, nós inclusive checamos em todas as nossas unidades e todas elas estão contando com seus EPIs, tanto os macacões de proteção, como luvas, como as máscaras, e de fato tem sido muito desafiador. Veja bem, se nos últimos anos, no mesmo período, se tinha uma média de 340 sepultamentos e nesse exato momento nós estamos tendo um número de 1.419, é um número considerável, né? Nós estamos falando aí de quase 3 vezes o número de óbitos proporcionalmente. Então, de fato, tem sido um momento extremamente desafiador e nós acreditamos que com a dedicação dos nossos colaboradores e com o cumprimento das normas previstas pela Anvisa, nós haveremos de superar esse período. Como é que é essa substituição de EPIs? A cada sepultamento o trabalhador tem que trocar os EPIs ou é um período do dia? Sim, inclusive por isso os intervalos de meia e meia hora, para que a equipe possa se reequipar para seguir para o próximo óbito, o próximo sepultamento. Bom, o senhor disse que no caso do Cemitério da Saudade, que ele é tecnicamente chamado de cemitério de rodízio, né, há um prazo de 5 anos para que o corpo fique numa sepultura, depois a alçada é transferida para o ossário, que fica no cemitério. Esse trabalho de retirada de sepulturas, né, esvaziamento de sepulturas, ele está ocorrendo esse ano num tempo menor do que esse? Eu ouvi falar de 3 anos ou não? Está mantido esses 5 anos? Não, está sendo cumprido a legislação, prazo de 5 anos. E o Vale da Paz são quantos anos para substituir isso para a troca? Também 5 anos.
Ambos são 5 anos. Sim. Cemitério Parque também 5 anos? Sim, esse é o prazo da legislação. Qual que é o cumprimento no caso do Jardim da Saudade? Se dá pelo tamanho menor dele, né? E os demais, normalmente pela expansão diária, não se descumpre esse prazo, mas não necessariamente ele é executado no prazo de 5 anos. Normalmente se cumpre a retirada dos ossos para o direcionamento do ossário quando de fato há necessidade. Secretário, para as famílias que certamente hoje estão, né, precisando de resolver esse problema de sepultamento de um familiar, porque nós estamos aí, né, todo dia tem morte em Goiânia, quais são os procedimentos, as famílias, porque esses 4 cemitérios, à exceção do Claro, do Santana, mas esses 3 cemitérios são destinados à população carente, a quem não tem dinheiro para comprar um jazigo, não é isso? Quer dizer, quais são os procedimentos da orientação para quem precisa? O procedimento é se direcionar à nossa central de óbitos, que fica na Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Até o presente momento, todas as famílias que procuraram a Secretaria e cumprindo todas as recomendações de prevenção foram atendidas, inclusive para famílias de vulnerabilidade social. A Secretaria, a Prefeitura contem com o auxílio, né, para o sepultamento. Então, é apenas se direcionar, e nós estamos atendendo uma pessoa, um membro da família apenas por vez, como eu disse, cumprindo todas as medidas de prevenção para prevenir tanto os familiares como também os nossos colaboradores de possível contaminação. E, havendo a necessidade, apenas solicitar à central de óbitos, se confirmada a vulnerabilidade social da família, ela conta inclusive com o nosso auxílio funerário, com a disponibilidade de urnas para o sepultamento. E aí, como é que a pessoa, quais os documentos que são exigidos para a pessoa comprovar a vulnerabilidade? Documentos pessoais, comprovante de renda ou comprovante de não formalidade de prestação de serviço, recebimento de auxílios. Tá. E aí, em quanto tempo entre a pessoa solicitar e ela receber a resposta, ela receber o auxílio? Imediatamente. Não é uma coisa burocrática que vai demorar 1-2 dias? Absolutamente. Rubens? Secretário, além das questões de sepultamentos e cemitérios, enfim, a Secretaria, antiga Secretaria de Assistência Social, né, Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, ela tem ações no sentido de dar apoio para as pessoas que pedem renda, que estão sem condições de manter mesmo, né, de se manter durante essa pandemia. Além lá do programa Renda Família, a Secretaria tem, assim, ações de apoio a essas pessoas? Sim, meu amigo Rubens Salomão, é desafiador nós falarmos desse número de óbitos agravante que nós falamos agora, inclusive prestar minha solidariedade aqui a todas as famílias enlutadas, mas é de fato uma realidade e nós precisamos ter consciência desses números, inclusive, para que cada um de nós continuemos nos cuidando muito. Em relação à sua pergunta, sim, a Secretaria, de fato, tem se dedicado bastante a auxiliar as pessoas que mais precisam, tanto pelo programa Renda Família, que é um programa inovador, lançado pelo prefeito Rogério Cruz, que prevê o auxílio a cerca de 24 mil famílias, com valor de R$300 durante 6 meses, mas a nossa Secretaria também conta com outros programas através do Cadastro Único. Então, as famílias que estão nos ouvindo, que necessitam de algum apoio e ainda não têm um cadastro único, que se dirija à Secretaria, a alguma unidade de CRAS ou NAS, para que possa fazer o seu cadastro único e poder utilizar de demais programas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família. Além também, que já tem sido desenvolvido pela a gestão do prefeito Rogério Cruz, a previsão também de entrega de cestas básicas. Bom, é isso, secretário. Obrigado aqui pela entrevista. Eu só fiquei com uma dúvida durante a nossa entrevista aqui.
O senhor é o deputado estadual eleito mais jovem em Goiás ou tem outro que foi eleito mais jovem? O senhor tinha 25 anos quando virou deputado em 2015, né? Sim, é verdade. Naquela legislatura, eu tive a felicidade de ser colega daquele que foi o deputado estadual eleito mais jovem da história de Goiás, o então deputado Diego Sorgato, hoje prefeito de Lusiânia. Fiquei com essa dúvida, mas é questão de meses, né? Ele também tinha 25, eu acho. Isso, o Diego na ocasião foi eleito aos 24 e eu fui eleito aos 25. Bom, é isso, só uma curiosidade aqui, mas então é o Diego Sorgato, o deputado estadual eleito mais jovem da história da Assembleia Legislativa aqui de Goiás. Acho que mais jovem do que deputado foi vereador. Teve vereador mais jovem que isso na Câmara de Goiânia, mas aí eu não vou saber quem era. Abraço ao senhor secretário, obrigado pela entrevista aqui. Ex-deputado estadual, ex-prefeito de Itumbiara, secretário de Desenvolvimento Humano e Social aqui em Goiânia, Zé Antônio. Obrigado, Zé, um abraço, bom dia. Obrigado, amigo Rubens, obrigado mais uma vez, Cileide, também a Nívia e principalmente a todos que nos acompanham pela Rádio Sagres. Um forte abraço. Abraço, obrigado aqui pela disponibilidade. Conversamos com o Zé Antônio, secretário de Desenvolvimento Humano e Social de Goiânia, é a antiga Secretaria de Assistência Social, sobre essas ações aí, nesse momento difícil, inclusive, para a estrutura dos cemitérios, para tantos e tantos sepultamentos que tem de acontecer. A média é de um sepultamento a cada 30 minutos. Bom, essa é a situação. Destaques e a íntegra da entrevista você confere acessando sagresonline.com.br.